Boa noite. Tudo bom, seu Luciano? Tudo bom? Chegando aqui. Beleza. Hoje a live vai ser com o Luciano Rego, que é especialista de marketing, especialista de vendas. E ele vai falar agora um pouco sobre ele, sobre a trajetória dele, enfim, e falar um pouco sobre vendas. Aí, Luciano, fica à vontade para falar Beleza. sobre vendas. Mas antes disso, eu sei que tem gente que vai vir através do perfil de Luciano, então deixa eu me apresentar logo. Meu nome é Alexandre Casado, eu sou especialista Lean, sou Black Belt da GE, trabalho na General Electric hoje num time corporativo em projetos globais com melhoria contínua. E trabalho com Lean há mais de 15 anos já. Então, tenho uma pequena bagagem aí sobre Lean, constantemente aprendendo aí, mas vou passar a bola agora para o nosso especialista de vendas aí, para dar o kickoff aí no assunto, no tema do dia, beleza? Então, Luciano, fica à vontade. Tá, joia. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Luciano Rego. Eu costumo dizer que eu sou vendedor desde pequeno, né? Meu primeiro empreendimento foi uma banquinha de fogos, né? Quem é lá de Recife sabe do que eu estou falando, aquela banquinha de fogos lá que ela fica na rua. Eu era um vendedor muito bom, que eu só não, eu vendia e ainda ajudava o pessoal a soltar os fogos, era muito divertido, né? A segunda foi vendendo filtro Europa, né? Não sei se você conhece. Hoje já está batido, tem muitos tipos, né? Mas na época era eu e um amigo, era o Almeida e Almeida, eu e o Paulo, ainda era muito agressivo. Enquanto um conversava, o outro já ia furando a parede para instalar o filtro. Aí a pessoa disse, não quero não. Eu digo, não, a gente vai deixar você testar aí e tal. E aí quando a gente voltava, normalmente a pessoa não devolvia, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho de... Tá bom, depois eu me formei em agronomia e fui vendedor de fertilizante durante 5 anos e de defensivo durante quase 16 anos, né? Então, eu rodei o Brasil, as 5 regiões, e sempre tive envolvido de alguma forma com vendas, né? E as vendas, ela é um processo interessante, né? O vendedor é um ser maldito e amado ao mesmo tempo. Existe um preconceito muito grande contra vendedores que remonta da Idade Antiga lá, onde quem fazia a venda geralmente eram as pessoas que não tinham religião. Então, ele, desde a antiguidade que isso vem se arrastando, quando chega ali na década de 50 e 60, o vendedor, ele era um cidadão normalmente um pouco mais instruído do que a maioria, né? E muito mais sabido. Então, ele enrolava o povo. Ele vendia por um processo que a gente chama de empurrometria, né? Ele empurrava o tanto de mercadoria que dava, né? E isso aí perdurou durante muito tempo. Até que na década de 70, a Xerox é emblemática para mim, porque em 90 eu fiz esse curso dela, que é um curso, traduzindo num bom português, é uma venda pela satisfação da necessidade. Então, deixou de ser uma venda pela satisfação do vendedor, em fazer a venda, em atender as necessidades do cliente, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Bayer em 90, eu fiz esse curso, né? E basicamente é o quê? Eu apresento meu produto para resolver um problema do cliente. Um problema ou problemas do cliente, né? Basicamente é isso. E essa coisa, é engraçado que passados praticamente 30 anos, eu ainda encontro vendedores vendendo do mesmo jeito, né? Eu recentemente virei corredor, a coisa de uns 4 anos, né? E uma ocasião eu estava num shopping, e não sei se você sabe, mas quando a gente começa a correr, você estuda se a pisada é pronada, supinada, se é uma pisada neutra, e você começa a entender desse paranauê, né? E depois eu vi que o bom é comprar tênis neutro. Mas enfim, eu estava naquela vibe e estava no shopping. E aí passando na loja, olhando uma vitrine de sapato lá, o vendedor, o senhor está precisando de alguma coisa? Não. Aí eu digo, pensando bem, é um tênis bom de corrida? Aí o cara, esse aqui é bom. Aí eu mal olhei pro tênis, cara, mas esse aqui é melhor. Eu digo, tá danado. Aí eu perguntei pro cara, rapaz, esse tênis é para qual tipo de pisada? Aí era um senhorzinho, né? Ele me olhou assim, acho que deu uma engasgada e fez, não, esse é para aquela pessoa que tem um tipo de pisada assim, que pisa para frente, pisa para trás. Aí eu me deu vontade de rir, mas eu não ri de respeito, né? Depois ele teve uma saída honrosa que ele chegou e disse, olha, ele viu a merda que fez, né? E aí ele fez, olha, aqui no andar de cima tem um pessoal que é especializado em tênis de corrida, depois o senhor dá um pulinho lá. Bom, isso é o primeiro passo da venda, que é a criação de produto.
Mas veja bem, ele estava no processo antigo, de 50 anos atrás, gente. Isso é que é... Então, assim, a venda, ela é um processo, como o Alexandre vai falar um pouco disso aí. E a abordagem da venda, ela vem mudando ao longo desse tempo. Vocês terem uma ideia, a primeira empresa que eu trabalhei, que era uma empresa nacional, a IAP Fertilizantes, hoje ela foi engolida por outras, comprada, eu tive um mês de treinamento. Né? A segunda, por ser do mesmo ramo, eu não tive praticamente treinamento. Aí quando eu entrei na Baia, eu digo, agora vai ser aquele treinamentaço, né? Eu recebi a chave do carro e o documento, um talão de pedido e um tapinha nas costas. E o cara ainda me pediu para fazer uma programação de venda, de visita de um mês, que eu nunca tinha ido na região. Eu digo, caramba, velho! E ainda tinha que botar o telefone do hotel. Então, assim, não existia um processo, né? As pessoas pressupunham que você já sabia, né? Porque já tinha experiência e tal. E, assim, quando não existe um processo de contratação, considerando as características de um bom vendedor para o seu tipo de negócio, a coisa ferra. Por quê? Vai contar, né, Alexandre, inteiramente com a sorte desse cara ser fora da curva e se destacar. Né? Tanto é verdade que na época que eu entrei na Baia, e até nessas outras empresas, mas mais na Baia, tinha muita gente que entrava ali, passava um período e saía, porque não estava adequado. Né? Então, além de você ter o cidadão adequado para aquela atividade de vendas, tá? Você tem que ter um processo de contratação, um processo de treinamento e tal, e um processo de venda padrão, porque não tinha, cada um fazia do seu jeito. Né? Até existia um manual do vendedor, que era um negócio grossão assim, que eu tive que ler, que tinha os procedimentos, até como fechar a chave fechar o carro, tinha lá. E tinha um processo, mas meia boca, né? Então, essa questão aí de venda da empurrometria. Eu vendo porque eu sou mais sabido, eu sou mais instruído e eu meto para cima, tá? O que é que aconteceu na agricultura, quando eu comecei a trabalhar, lá em 86? O agrônomo tal, normalmente ele tinha um quê a mais, sabia um pouco a mais, então era muito fácil convencer para vender. Né? E, basicamente, essas pessoas do campo, notadamente agrônomo, por exemplo, eu cheguei lá no Maranhão, foi a primeira safra de soja do Maranhão. Então, os agricultores conheciam um pouco. Então, um pouquinho que eu conhecia, sabia, fazia toda a diferença. Né? E aí eu me dei muito bem, que praticamente 3 anos lá eu estava sozinho. Era o único vendedor do multinacional que fazia trabalho efetivamente lá. O poder do conhecimento, né? O poder do conhecimento. E aí foi relativamente fácil, vamos dizer assim. Hoje é um cenário completamente diferente. Então, as fazendas, hoje, eles têm agrônomo. Se não tem agrônomo, o pessoal já domina a tecnologia e tudo, e não depende tanto de um vendedor de revenda ou de um vendedor de multinacional para fazer o negócio dele andar. Logicamente que quando tem uma praga, uma doença nova, uma erva daninha, por exemplo, eu estou falando de caso específico de soja, aí ele vai ter a necessidade de recorrer ao pessoal que está, vamos dizer assim, mais antenado, sabendo mais da novidade. Tá? Mas, bom, voltando ao processo da venda. Então, eu saio de um processo onde eu tenho o diferencial pelo conhecimento, bem lembrado, Alexandre, tá? Seja lá o vendedor de aspirador de pó e de enciclopédia Barça, né? Eu já tive um sonho de ter uma enciclopédia Barça, cara. Se tiver alguém mais velho aí, se tiver muita gente nova, pergunta pro seu pai. Eu acho que a maioria do pessoal que está assistindo não sabe nem o que é isso aqui. Deixa eu até ativar os comentários aqui para ver se tem alguém aí. Era uma internet impressa que você tinha em casa. Pergunta pro seu pai. E quem tinha grana, tinha Barça, né? Aquele livro vermelho na estante. Tá? Então tem um vendedor de aspirador, vendedor de enciclopédia, né? Que é bem conhecido e caricata essa história, né? Ele convencia você a comprar uma coisa que efetivamente a maioria nem usava, nem abria, mas estava lá na sala, velho. O volume todinho da Barça. Então, assim, sai desse processo, tem que ter um processo de venda. E, efetivamente, todas as empresas têm. Ele pode ser tácito ou pode ser explícito. A Ana Elisa era ostentação, né? Era ostentação ter uma enciclopédia básica. Ó, ela botou aqui, ó. Tem gente se denunciando aí. A Luane também, ela tá falando aí, meu mestre. Voltando. Então, o vendedor que, vamos dizer assim, fosse um pouquinho mais antenado,
estudasse mais, aprendesse, ele se destacava muito facilmente, né? E assim, bicho, era matar para roubar. Quando você usava a técnica, eu lembro que eu tinha recém feito esse curso, né? E eu fui fazer uma visita com um distribuidor, foi uma viagem com um distribuidor lá do Ceará. Aí a gente começou a exercitar o curso, né? Porque ele já tinha feito há muitos anos. E tem uma técnica de venda que é assim, você está argumentando venda e tal, e o cara está indiferente, né? E aí Sim. você pega e faz um fechamento relâmpago nele, né? Você diz, tá, então aqui eu vou mandar tantas caixas disso, tantas caixas daquilo, não sei o que lá e tal. E eu lembro que não tem esse nome não, tá? O relâmpago eu estou trazendo aí do marketing digital. Mas é basicamente isso. Você dá uma loqueada. Isso hoje a gente entende como quebra de padrão, né? Mas na época a gente não tinha esse nome chique, não. Aí a gente estava num cliente, eu não lembro a cidade, era lá na Serra da Ibiapaba, no Ceará. E aí pá, então aqui eu vou mandar tantas caixas disso, tantas caixas daquilo. O cara, não, peraí, isso tudo não. Ó, depois que ele disse isso tudo não, meu velho, aí estava feita a venda, entendeu? Tá feita a venda, Aquela é só loucura. ajustar o volume, né? O que é? Tá feita a venda, é só ajustar a quantidade, né? É só o volume, né? Então, assim, as técnicas, elas existem, tá? Mas tem um algo mais. E aí eu conversando com o Alexandre, e aí eu, pô, Alexandre, e esse negócio do Lean aí que ele me explicou e tal, e eu me empolguei também, li alguma coisa e tal, e eu vejo que ele respira esse negócio, eu respiro vendas, né? Eu digo, cara, então vamos montar a dupla Fucker and Soccer do Lean e das vendas. Quem não sabe o que é Fucker and Soccer, vocês procuram na internet aí. Eu acho que na Barça acha. Na Barça, Bem, então assim, você falou que no início, basicamente, a pessoa vendia só pelo fato de ter o produto, depois a pessoa tinha algum conhecimento sobre o produto, chegava onde ninguém conhecia o produto, ou tinha uma demanda muito grande tipo, eles não tinham acesso ao produto e você fazia a venda. Depois teve o nível a época da venda, onde você vendia para quem sabia que estava precisando, mas o seu poder de convencimento era basicamente na sua capacidade técnica de entendimento daquele produto que você estava ali vendendo, não é isso? E todos eles sofriam impactos pela qualidade do processo e pela qualidade do profissional em si que estava fazendo a venda, né? Interessante isso. Mas eu acredito que no passado, como você falou, na época da Barça, a demanda era muito maior do que quer dizer, quantidade de vendedores para a demanda e a quantidade de produtos para a demanda era muito desbalanceado, né? Eu acho que a gente agora precisa passar por uma nova fase, né? A gente tá precisando evoluir. Eu acho que a internet está aí, está evoluindo cada vez mais. Agora, no momento de pandemia, todo mundo buscando soluções para vender, para comprar, para fazer tudo basicamente pela internet, né? Mas continuando com o processo de evolução. Aí depois que o cara passou, quando o cara deixa de ser só o vendedor que vende pelo conhecimento técnico do produto, qual é o próximo nível dessa pessoa? Pois é. É justamente o que nós estávamos conversando, né? Muito se fala já há algum tempo, né, de hoje, em gerar valor, né? Gerar valor para o cliente e tal. E a gente estava conversando mais cedo, eu e Alexandre, vamos pôr o caso hipotético aqui de um agricultor que tem uma plantação de soja, né? E, vamos dizer, ele tem ervas daninhas que se você não cuidar vai prejudicar a lavoura, tem pragas e tem doenças. Basicamente, fora as intempéries, né? A falta de chuva, o excesso, o granizo e tal. A agricultura não é fácil, não, gente. A gente que só come, né? A gente não tem noção do que é a agricultura, não. Tá, mas vamos lá. Então, assim, o que é que se vende? Né? Então, eu estava comentando que a gente faz essa venda, a gente atende, vamos dizer assim, um desejo, uma necessidade, né, do cliente, né? E a gente acaba indo para o lado da produtividade. Mas, na boa, isso aí é de uma forma tácita, não uma forma explícita. Porque o que é que o agricultor quer? O que é que vocês acham que um produtor de soja ele quer? Ele quer controlar a praga? Ele quer adubar a lavoura?
Ele quer controlar as doenças e as ervas daninhas? Ele quer fazer isso? Eu acho que Quem isso é me diz aí? necessidade básica, né? É. Mas, efetivamente, o que ele quer é produzir soja com o máximo de produtividade possível. Isso é o que, Alexandre? A gente estava Necessidade básica. conversando? Desculpa, Mas você deu não. um outro nome. Desculpa, não, Isso aí não. é Sim, né? o valor, é enxergar o valor, né? Então, por exemplo, ele não quer controlar, ele não quer um inseticida para matar a lagarta. Se ele tiver Exatamente. uma semente, tem a semente de milho, né, que tem Bacillus thuringiensis, que é um fungo que controla a lagarta. É. Eu Isso é acho. uma alternativa. Ele pode ter, por exemplo, uma semente já tratada com inseticida que ele não prefere pulverizar. É uma outra alternativa. Então, necessariamente, ele não precisa pulverizar a lavoura depois, se ele tiver outras alternativas. Eu poderia, por exemplo, como é feito em goiaba, para o bichinho, para a mosca das frutas não dar na goiaba, sabe o que ele faz? Ele ensaca a goiaba. Necessariamente, ele não tem que aplicar o inseticida. Ele pode ensacar, né? Então, assim, o que é que ele quer? Qual é o valor para o agricultor? De uma maneira geral, é produzir mais, com o menor custo possível. Eu acho que o Wellington matou a charada, né? Ele quer produzir. Ele quer produzir. Exatamente. Quer produzir com segurança que ele vai ter o produto lá na frente, né? Ele vai colher aquilo que ele plantou. Falando sem trocadilho, mais direto na agricultura, é isso mesmo. Uhum. Bem, então, assim, eu acho que agora a gente chegou num momento da conversa onde eu posso trazer mais um pouco da visão do Lean, que é onde não basta você ser só o vendedor que tem o conhecimento técnico do produto, que tem conhecimento, que tem skill de venda, né, que tem habilidade de venda, mas você tem que entender aquilo que o seu cliente ele está buscando, né? Então, nas entrelinhas, realmente, o que é que está passando pela cabeça dele, qual é o valor que ele busca, né? E aí, pensando sobre uma ótica de Lean, para quem não conhece Lean, né? O Lean ele surgiu na Toyota no pós-guerra, né? E ele é uma filosofia que tem como foco a redução dos desperdícios, eliminação ou redução dos desperdícios, para aumentar o valor para o cliente, né? Aumentar o valor nos processos internos e entregar mais valor para o cliente. Então, eu acho que é um momento onde a gente tem que, na verdade, já passou do momento da gente começar a pensar em vendas sobre uma ótica de Lean. Porque, como você falou aí no caso da agricultura, eu vou trazer um outro exemplo aqui que é muito comum da gente ver na literatura, que é o exemplo do quadro na parede. Quando a pessoa tem um quadro que quer colocar na parede, o que é que ela está buscando? Ela não busca um profissional para furar a parede, ou ela não vai comprar uma furadeira para furar a parede, ou ela não vai pegar um prego para colocar na parede. Não é isso que ela busca. Ela busca o quadro na parede. Como ela vai conseguir é outra história. O valor não está no processo de colocar o quadro na parede, o valor está no quadro lá, fixado. Então, na agricultura, o valor não está no defensivo agrícola ou não está no tipo da semente utilizada, ele está no produto final. Né? Plantei, eu quero. Não é isso, Luciano? Exatamente. Beleza. Logicamente, assim, até pensando aqui, esse é o valor, vamos dizer assim, básico, né? A necessidade básica, ok? Às vezes, no processo, ele tem outras necessidades que ele valoriza, que é o que a gente vai chegar mais na frente, que é o relacionamento com o cliente. Às vezes é uma prova social, às vezes é uma coisa, um valor social, às vezes é um valor de relacionamento, em si, tem outras coisas que ele valoriza. Mas, assim, o básico mesmo é produtividade. Basicamente é dinheiro na conta, né? Porque a produtividade é a soja lá colhida, a soja vendida e a conta bancária dele mais recheada. Né? Basicamente é isso. É por Mas, isso que ele vende, né? ó, Por isso que ele vende, senão ele doava, né? senão ele dava a soja, ele distribuía, dava para o marreco, né? Tá, mas voltando, então, uma vez que
uma vez que o profissional identifica o valor que o cliente está buscando, como é que ele consegue entregar esse valor sob a ótica do processo de vendas tradicional? Digamos que o cara seja só um técnico de vendas, mas ele entende agora que esse valor não está necessariamente no produto em si, mas no que o cara está buscando, que é o produto, que é a soja dele. Tem alguma forma de você entregar esse valor para você, como vendedor, você entregar esse valor para ele? Nesse caso específico, através dos produtos e serviços, né? Certo. Produtos que ele vai usar, fertilizantes, a própria semente, né? Maquinário. Às vezes o serviço, né? Existe serviço, por exemplo, de plantio, que a pessoa vende e já entrega a lavoura plantada para o agricultor. Então, assim, através dos produtos e serviços que envolvem o processo produtivo do negócio dele, né? Basicamente é isso. Certo. Aí, sobre a ótica de Lean, já que a gente já identificou qual é o valor que o comprador está buscando, então eu tenho que primeiro entender se o produto que eu estou vendendo, ele realmente entrega o valor que a pessoa está buscando, não é isso? E aí eu posso ter vários produtos. Então, entender a necessidade do cliente, né? Como a gente fala no Lean, Voice of Customer, né? Entender realmente nas entrelinhas qual é a necessidade que ele está passando, qual é a dor que ele está vivenciando e qual é a solução que você tem perante todas as soluções, ou seja, de todos os produtos que você vende, qual é aquela solução que vai trazer a segurança, qual é aquela solução que vai sanar a dor do cliente. Não é isso? Exatamente. Pronto. O que é mais adequado para aquele momento específico dele, né? Exatamente. Isso aí, praticamente, é o que todos os fornecedores de insumos e maquinários, né, eles tentam suprir, no caso do agricultor, né? Mas você pode pegar em outras coisas, isso aí em qualquer coisa, né? Desde o exemplo lá que eu dei de sapato, né? Até sei lá, de um podólogo lá que vai resolver sua unha encravada. O processo é o mesmo, cara. Ele vai resolver, no caso do podólogo, ele vai resolver literalmente uma dor, né? Uma unha encravada. Mas, seja na pessoa adquirir produtos ou serviços, o processo é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, olha só, quando eu falei lá na década de 70, a gente trabalhava muito, não que eu trabalhasse, que eu era novinho, né? Mas o que vivenciava lá, o vendedor trabalha. Quando eu entrei na Baia, eu entendi fazer isso. Você pega o produto, aí trabalha características, vantagens e benefícios, o famoso CVV, né? E tenta encaixar esses benefícios na necessidade do cliente. Ou melhor, na realidade você faz meio, eu falei da empurrometria, falei, né? Você sabendo dos benefícios, você diz, porque isso. Você jogava benefício suficiente em cima daquela criatura, às vezes o cara com pouco entendimento ele ficava assim, ó, né? E às vezes um daqueles argumentos grudava e ele dava sinal de compra e você, fechava o negócio. Né? Basicamente era isso que acontecia. E quando a gente parte para esse modelo hoje, atender necessidade e agora ir num ponto mais exato aí com o Lean, né? Na realidade se fez isso, mas não era explícito. Era uma coisa tácita. Não, eu atendia, eu ia nesse ponto que o Lean trabalha, logo de saída, de valor, que é o primeiro passo. O que é valor para ele, né? Mas segue aí, Alexandre. O Diego está fazendo um comentário aqui, escreveu um texto grande aqui, acho que... Eu acho que vale vocês passarem um pouco pela experiência do consumidor, fidelidade e além da satisfação. Eu estou com o modelo Cano aqui na minha cola, Diego, para falar sobre ele. Mas, enfim, antes da gente chegar, Diego, no modelo Cano, eu queria explicar um pouquinho sobre os 5 princípios do Lean, que, para quem não conhece, ele vai ajudar diretamente no processo de venda a você enxergar como você deve trabalhar na sua empresa, como você deve trabalhar como vendedor, e se você for o dono da empresa, como você deve pensar para poder atingir o ápice do seu volume de venda, trabalhando a venda através do valor percebido pelo cliente, né? Então, os 5 princípios do Lean,
O primeiro dele é justamente o valor, né? Que você tem que entender o valor percebido pelo cliente, baseado nas dores e nas necessidades que ele tem. Não, o foco deixa de ser no seu produto, no seu processo, no seu vendedor e passa a ser no cliente. E tem um truque aí, né? Que na verdade não é nem um truque, né? Tem uma pegadinha aí que todo mundo sabe que valor é super importante e tudo mais, mas valor é difícil de ser definido. Então, você buscar a definição do valor de forma constante, estimular no seu time com perguntas de forma indireta, tá? Porque perguntas de forma direta provavelmente não vão trazer a resposta que você está buscando. Então, perguntar sobre o comportamento, fazer pesquisa com seus clientes, falar sobre o atendimento do seu vendedor, sobre a abordagem do seu vendedor, seu atendimento pós-venda, como é que foi a percepção dele do pós-venda. E através dessas informações você consegue entender o que é o valor que é percebido pelo cliente. Só vou trazer um dado interessante aqui sobre valor. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, no ramo automotivo, acho que na década de 80, se eu não me engano. Eles selecionaram algumas empresas do ramo automotivo que forneciam determinado tipo de peça para as montadoras e fizeram a pesquisa no time de vendas e viram que o time de vendas estava perdendo 75% dos clientes só por causa dos processos transacionais após o momento de ter afirmado a venda. Ou seja, é como se fosse no marketing digital hoje em dia. Depois que o cara entra na sua página, ele vai até a página de venda e ele abandona o carrinho lá. Ou como se você fosse, por exemplo, na lojas americanas, na internet, você colocasse o produto no carrinho, selecionasse o produto no carrinho e fosse embora do site, não fechasse a venda. Na época não tinha esse tipo de venda, era pessoalmente, o vendedor ia lá, negociava, o time de vendas negociava com o time de compras da montadora, e começava a burocracia da venda. Nesse processo da burocracia da venda, as experiências ruins levavam a um cancelamento da venda, a um estorno da venda, e 75% desses cancelamentos eram relacionados a esses problemas dos processos transacionais. E isso foi lá nos Estados Unidos. Isso estava relacionado e isso está relacionado com como você enxerga o que é o valor para o cliente, né? Então, bem, esse é o primeiro ponto dos 5 princípios do Lean. O outro é o fluxo de valor. Sua empresa, a sua cadeia produtiva, ela é robusta o suficiente para poder entregar aquele valor que você está oferecendo para o cliente. Então, você tem capacidade de entregar, você tem processos definidos que te levem do início da conversação com o teu prospecto, com o teu cliente, até o momento que você consegue fazer a venda e o momento que você consegue entregar o produto e o momento do pós-venda, onde você vai trabalhar esse cliente para poder permanecer ele comprando de você, para você manter ele comprando de você. Então, você tem que entender o fluxo de valor dentro da sua empresa. Uma vez que você entende o fluxo do valor da sua empresa, você tem que trabalhar ele para que ele seja um fluxo contínuo, que esse é o terceiro princípio do Lean, onde você vai trabalhar os desperdícios, os problemas que você encontra nos processos, no caso agora que a gente está falando de venda, né? Nos processos do fluxo de valor até você chegar na satisfação do seu cliente, né? No valor percebido do seu serviço, do seu produto no cliente. Ô Alexandre, Oi. Vale a pena, acho que, não sei se todo mundo é da área, vale a pena pontuar desperdício, né? A gente estava conversando. O que é um desperdício nesse processo? Dá uma pontuada aí. Certo, vamos lá. Vamos falar sobre os tipos de desperdícios sobre a ótica do Lean, né? A gente tem
A gente tem aí, por exemplo, desperdícios de movimentação, onde você, por exemplo, faz deslocamentos desnecessários. Por exemplo, você tem um vendedor de campo que ele vai atuar numa determinada região e você manda ele se deslocar para uma determinada área e chegando lá, por exemplo, a pessoa não pode receber ele. Então, porque surgiu uma emergência, né? Pode acontecer as duas coisas. pode ser, pode ser. Simplesmente ele chegou no local e o pessoal não pôde receber ele, ou ele não se planejou direito, ou teve algum imprevisto, tanto dele ou da parte da pessoa que iria receber. E isso causou, né, isso é um exemplo de um desperdício de movimentação, né, por parte do vendedor. Um outro desperdício que a gente encontra no Lean é o desperdício de transporte. Por exemplo, você vai, no caso de um B2B, por exemplo, você vai fazer uma venda para uma revenda, você é fabricante de um determinado produto, você vai vender para uma revenda e você não leva só o material que o cara comprou, simplesmente porque você não checou direito, você leva material a mais. Então, esse material vai retornar, então, é um desperdício de transporte, nesse caso. Né? Então, por exemplo, na minha cabeça agora vem esses dois tipos de exemplo voltado para o exemplo de agricultura. Tem também, deixa eu ver, vamos tentar focar nos desperdícios. Deixa eu dar um exemplo do que era no passado, que o agricultor tinha uma necessidade que ele não sabia direito ainda do negócio, né? Então, por exemplo, ele tinha uma necessidade muito das visitas técnicas dos vendedores, sejam ele de revenda ou das próprias multinacionais, né? E hoje, o conhecimento técnico deles é muito, muito grande, né? Mas o pessoal continua fazendo as visitas. E ainda hoje eu conversava com dois sócios de uma revenda e falamos justamente sobre isso, né? Será que é necessário em todo caso? Tipo, para o relacionamento, sim, que é uma outra componente, assim, componente importantíssima, né? O vendedor tem que ser o primeiro a ser lembrado quando o agricultor pensar em comprar, tá certo? Isso aí tá valendo, tá? Mas muitas vezes é mais do mesmo. O cara vai lá sem ter nada para levar, só porque tem que cumprir uma tabela ali ou um roteiro de visita. Isso é um desperdício dobrado, né? Desperdício claro Ô, Luciano, a live... Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Parece que a live tá travada. Não, aqui tá ok. Vocês estão conseguindo ouvir a gente aí direitinho? E aí, pessoal, dá um alô aí. Estão conseguindo ouvir a gente aí direitinho? Fumaça aí, gente. Annelisa está ok. Nilmar ok. Denilton ok. Beleza. Grande Denilton. Beleza. Valeu, Neymar. Uma outra pessoa, aí é questão Pronto, de... pronto. Certo. Beleza. Então vamos voltar. Vamos voltar aqui para o caso dos desperdícios. Tem também, por exemplo, o desperdício de estoque, né? Então, quando você, por exemplo, digamos que você seja esse cliente no ponto final aí, o agricultor, você faz um estoque muito grande do produto e com isso você compromete, por exemplo, o seu fluxo de caixa ou a sua capacidade de investimento em treinamento, a sua capacidade de investimento em equipamento, maquinário, para poder você fazer uma colheita mais rápida, mais eficiente, com menos perda. Então, o desperdício por estoque ele tem esse tipo de impacto direto. Bem, eu acho que sobre os desperdícios do Lean, pela nossa conversa, Luciano, naquele outro dia, eu acho que esses são os de maior impacto direto na venda, no tipo de venda tradicional. O que eu anotei aqui agora para a gente abordar com o pessoal, eu estou com uma fila aqui, viu, pessoal, das coisas que a gente vai falar. Traduzir para outra região.
tá, Alexandre? É, Filiação em Pernambuco. filiação em Pernambuco, né? Eu estou aqui com um PDF aqui que eu preparei sobre o tema da live de hoje. E eu queria abordar agora um pouquinho sobre o conceito do valor em si e a percepção do valor pelo cliente, né? Porque, como eu estava falando, o valor é muito difícil de se definir e é fácil de se falar, né? Pô, eu tenho que entregar valor para o cliente, mas não é fácil de definir. E a venda em si, ela ocorre primeiro quando a gente consegue identificar, a gente tem a capacidade de identificar o valor, que é algo que faz com que o cliente esteja disposto a pagar, que vai sanar uma dor do cliente. Mas um ponto importante sobre a venda, Luciano, e talvez aí você possa falar também um pouco, é sobre o momento da venda em si, que ela é mais irracional do que racional. Ela está bem Sim. atrelada sobre a emoção do cliente no momento da venda. E o que é que isso tem a ver com o vendedor em si? Tá, no meu ponto de vista, me corrija se estiver errado, está diretamente relacionado sobre a capacidade do vendedor se mostrar uma pessoa, na verdade, não só se mostrar, mas provar ser aquela pessoa de confiança que o cliente tá buscando, e aí com isso o cliente passar a enxergar ele e a solução dele como a solução correta para sanar a dor dele. Não é isso? Basicamente, o que acontece, né? Se a gente for ver, nós compramos sempre pela emoção. Apesar de, às vezes, ela estar parecendo, ela está, vamos dizer assim, travestida de razão. Mas, na realidade, é sempre na emoção que a gente compra, né? E isso aí é muito importante porque o vendedor, se ele for envolvente, se ele for confiável, a pessoa sentir confiança dele, é muito mais fácil ele fazer esse fechamento, né? Se ele usar os elementos corretos e também chegar no momento correto, facilmente ele vai fechar a venda, né? Porque, inclusive, não sei se acontece com todos vocês, mas o processo de compra, mesmo quando você não é pressionado, e isso acontece com a maioria das pessoas, acontece bem assim, você vai lá no shopping, né? Aí compra um monte de coisa, se sente o poderoso, as mulheres se sentem as poderosas, sai cheio de bolsa, né? Aí chega em casa, você olha aquele negócio e não raro as pessoas detestam aquilo ali e vão na terça-feira, que é o dia da troca, trocar alguma coisa daquilo, né? Porque basicamente o processo ele é emocional. Mesmo assim, parecendo racional do ponto de vista do produtor rural, de uma oficina, enfim, qualquer tipo de negócio. Mas ela é sempre emocional. Tanto é que, dependendo do tipo de cliente, se ele é mais analítico, menos analítico, né, o vendedor ele vai usar os argumentos corretos para conduzir e levar ao fechamento da venda, né? Agora, quando ela realmente atende à necessidade, mesmo que o vendedor use vamos dizer assim, de alguns artifícios, né, ela não é uma venda que ela vai causar arrependimento, porque na realidade ele solucionou um problema da pessoa. Entendi. Não sei se era isso que você está Bem, tem uma pergunta aqui do Wellington sobre funil de venda, né? Olhando para o funil de venda, quando o meu anúncio só atinge a primeira camada, se isso é um desperdício ou não. Falando aqui, eu acho que tu estás perguntando sobre marketing digital, não é isso, Wellington? Beleza, então temos aqui uma autoridade também em marketing. Luciano trabalha com marketing, é especialista aí também na área de marketing e de vendas, né? Então, a gente pode discutir aqui um pouco, mas eu não encaro, Wellington, isso como um desperdício só pela forma que você colocou. Eu acho que é um desperdício pelo que vai causar para você, se você for o dono dessa estratégia, porque você vai ter que ter um retrabalho dependendo do público que você está querendo atingir. Afinal, existem os níveis de consciência para cada cliente, né? E isso está diretamente relacionado com
os quatro níveis de consciência. Eu não sei se o Luciano pode contribuir com isso, mas os 4 níveis de consciência que você tem que ter no momento que você vai fazer a venda, né? Que é o primeiro, você vai trabalhar com o seu cliente para que ele enxergue que ele tem um problema, né? E aí depois você vai trabalhar para que ele enxergue que esse problema realmente é uma dor. Depois você vai trabalhar com ele que você tem a solução. E depois você vai criar uma conexão para que ele entenda que essa solução é a solução correta. Então, dependendo de onde você estiver, dependendo do que você estiver querendo vender, você deve ter abordagem diferente para cada etapa do funil. Não sei se eu consegui te responder isso aí, Wellington. Mas se a gente pensar em classificar ele dentro dos 8 desperdícios, ele seria mais um desperdício de retrabalho, eu acho. No caso do Wellington aí, Wellington, de acordo com esses níveis de consciência, o ideal é que você pegue boca, meio de funil, fundo de funil de venda. Logicamente, se tiver recurso, né, para colocar em cada ponto. Né? Se não, pega logo o povo mais quente e por aí vai. Aí é a questão de estratégia de cada um. Né? Se você tem um produto assim, não digo revolucionário, mas uma mosca branca, né? Aquele negócio único e tal, direto para a boca, direto para o cara que está mais quente, lá doido para comprar. Inclusive, essa é a estratégia que o povo usa muito. Né? Mete o anúncio para o cara que já sabe do problema, está procurando uma solução. Agora é difícil, você tem o gordinho lá que nem sabe que tem problema de coração nem de pressão alta. Né? Não adianta você querer vender qualquer solução para ele se ele não tem nem consciência se está tudo bem para ele. Tem um comentário aqui do W. Gomes Silva, né? Com conhecimento, o vendedor demonstrará autoridade no assunto para o cliente. Exatamente. Bem ao contrário do senhorzinho lá do tênis, né? Quando eu olhei para ele, eu disse, cara, morreu. É bem isso aí. A autoridade, né? Eu lembro que eu trabalhei com uma cultura muito diferente quando eu entrei na Baia, lá em 90. Eu fui trabalhar com melão no Rio Grande do Norte. E hoje está muito bom, velho. Tem internet, mas na época não tinha, não. Na época a gente a gente se informava em banca de revista e livro, né? Então eu lembro que eu saí doido. Eu fui para as fazendas para aprender. E rapidinho eu me tornei referência na minha região de trabalho. Então eu coloquei corrigir pH de água de pulverização. Ninguém nem sonhava com isso, mas eu vi que era um problema. De acordo com o pH da água que eu ia pulverizar, o produto funcionava ou não, né? E aí eu estudei esse negócio, eu cheguei falando aqui, pô, meu amigo, o primeiro que fala o negócio, esse cara daí é o tampa de cruz, né? Então, essa questão da autoridade não é só garganta, entendeu? É quando você fala com propriedade. Aí a pessoa confia, né? Agora, quando você está chutando, meu amigo, aí não, né? Não, eu acho que é como você falou, não adianta chutar, né? Não adianta chutar, você tem que falar com propriedade, e isso ainda funciona, né? A autoridade é um dos gatilhos mentais aí utilizados para a venda, principalmente agora nas estratégias de marketing digital. Mas pensando em venda de campo, por exemplo, e como você mencionou, o acesso fácil à internet aí, hoje em dia todo mundo consegue, com 5 minutos que você pede licença para ir no cafezinho, você faz uma pesquisa e consegue descobrir se essa pessoa realmente está falando a verdade, se ela tem propriedade ou não, né? Então, remete de novo à necessidade de você poder enxergar qual é o valor correto que a pessoa está buscando como solução, seja de serviço ou de produto, que vai agregar ao cliente, né? E aí, pensando um pouquinho sobre a necessidade estamos chegando aqui no final, né? Já estamos aí com 55 minutos aí de live. Mas pensando um pouquinho agora sobre o processo de Lean e o processo antigo de vendas. A gente, na nossa conversa, Luciano, você estava falando que antigamente vocês faziam também um processo de melhoria. Vocês revisitavam etapas do processo para poder enxergar como é que vocês conseguiam melhorar, né? Isso, antigamente. Mas assim, o que é que acontecia nas empresas onde eu trabalhei? Mas vamos dar mais estruturada, que foi a última que foi a Bayer, né? Isso não era uma coisa institucional, entendeu? Não vinha da empresa. Era cada um
né? E aí, logicamente, meu amigo, quem corria mais se destacava, né? Mas isso aí era uma coisa que depende muito da pessoa, que é o que a gente conversou. Se existir uma coisa institucionalizada na empresa, tá? Fica mais fácil mesmo. Se tiver padronização de atendimento, lógico, não vai ser uma coisa estanque, eu vou ali, vou dar bom dia, não é assim, né? Mas se eu não tiver a linha mestra para a equipe, cada um vai fazer do seu jeito. Então, a ideia é que se tenha uma forma de fazer as coisas alinhada com o valor que tem que ser entregue para os clientes. Né? Tipo, a mesma coisa no planejamento estratégico de empresa. Eu posso ter um excelente resultado sem nunca ter ouvido falar nisso. Né? Mas se eu tiver com tudo alinhadinho, fica mais fácil. Porque todo mundo vai num rumo só. Se não vai, parte da equipe vai para o outro, né? Eu costumo dizer que tem empresas aí, tem multinacionais que não quebram porque a margem é muito boa. Porque durante muito tempo se cometeu muitos erros, muitos erros. Não, exatamente. Eu acho que você matou a charada aí quando você mencionou que a linha de trabalho de todo mundo e o pensamento de todo mundo tem que estar alinhado para entregar o valor ao cliente. Dentro do Lean, a gente usa muito uma ferramenta chamada Value Stream Map, que é o mapeamento do fluxo do valor. Diferente do que a maioria das empresas fazem, que mapeiam os processos e olham processo a processo, como você pode otimizar, como você pode melhorar o processo em si, você olha primeiro como um todo, iniciando o mapeamento do processo pelo cliente e colocando todas as caixas de processo no mapeamento, de forma que você consiga enxergar os pontos que estão te impedindo de entregar mais valor para o cliente. E eu acho que a gente pode voltar numa próxima live a abordar mais de como você pode estruturar a sua empresa para que ela melhore internamente os processos. Afinal, na live de hoje a gente cobriu bem o que era valor, de como a gente identificar valor, como era antigamente a venda e hoje como a gente tem que fazer para poder enxergar o valor necessário para atender a satisfação do cliente. E aí a gente pode marcar uma próxima live para poder conversar sobre os processos internos e como otimizar os processos. Mas, basicamente, Alexandre, se você pudesse dar, vamos dizer, a sugestão, já que não vai abordar tudo hoje, né? Para quem já escutou a história aqui, o que é valor e tal, tudo que a gente debateu, o que a pessoa poderia fazer imediatamente, 2 ou 3 passos, para que ela já aplique de imediato o que a gente conversou aqui? Pronto, a primeira coisa que a pessoa precisaria fazer era, uma vez que ela entende já, assumindo que ela já entende o que é o valor, qual é a necessidade do cliente, ela já conseguiu escutar a voz do cliente, ela tem que entender se os produtos que ela tem na cartela, eles satisfazem a necessidade do cliente. Eles entregam o valor prometido. Depois você tem que pensar em minha cadeia, do momento que o cliente pede o produto até o momento que eu entrego o produto e quando eu dou a assistência pós-venda, esse fluxo, toda essa cadeia de etapas que precisa ocorrer, ela ocorre de forma com que eu consiga entregar o produto para o cliente, entregar o serviço para o cliente e manter a satisfação dele para que ele para que ele permaneça na minha base e para que ele seja não só uma compra única, mas uma compra recorrente. Então, essas são as 2 principais perguntas que a pessoa precisa fazer. E fazendo isso, ela tem que detalhar, mapear os processos internos que ela tem, entender os produtos que ela tem, comparar com aquilo que você descobriu sobre o valor que o cliente está necessitando e ver se seus processos e seus produtos atendem à necessidade do cliente. De forma bem resumida, já que a gente está chegando agora no final aqui da live, já deu aí 1 hora. E antes que ela caia aqui, eu queria agradecer a sua participação, Luciana, a participação de todo mundo aqui. Se você estiver vendo essa live aí, depois, na verdade, esse vídeo dessa live aí, por favor, compartilhe também com quem pode se beneficiar do conhecimento
trocado aqui, e na próxima a gente pode entrar um pouco mais sobre os processos internos e como a gente pode construir essa cadeia de valor para otimizar a entrega ao cliente final. Beleza. Eu também tenho a agradecer, né? Sou apaixonado por vendas e a ideia é modernizar esse negócio aí. Levar agilidade, levar mais satisfação. Afinal, a gente tem que acabar com aquele povo da empurrometria, né? Esse povo tem que mudar, não é possível. Eu sei que é difícil quando a pessoa trabalha com muitos produtos, até conhecer tudo, conhecer todo tipo de cliente. Mas dá para melhorar um pouquinho, eu tenho certeza. Só fazendo parênteses, Diego, rapaz, nem toquei aqui no modelo Cano aí, mas na próxima a gente fala. Valeu. Beleza, pessoal. Valeu. Muito Valeu, obrigado aí. pessoal. Valeu, obrigado aí.